Olá, seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia a serviço da informação. Nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de ontem, na terça-feira, nós iniciamos aqui o programa cumprimentando o quinto poder e maior de todos, que é o poder do universo, o poder da criação, o poder de Deus. E a esse nós nos curvamos. Os demais, nós é que instituímos. Para falar nesse programa essa quarta-feira, o tema educação espiritual. Quem participa conosco é a pastora Renata Oliveira. Já participou com a gente aqui em uma das edições do Quinta das Meninas. E retornando agora, falando sobre educação espiritual. Seja bem-vindo, pastora. É um prazer tê-la conosco novamente. Muito obrigado, querido Márcio. Boas memórias, lembranças, né, da nossa última conversa aqui nessa mesa maravilhosa. E hoje, com certeza, estamos prontos para outro bate-papo. Antes da gente entrar na pauta da educação espiritual, eu lembro que fazia um trabalho muito bacana com os jovens, né? Sim, os jovens, sim. Né? Que a gente estava vivendo aquela questão, ainda vivemos isso, né? Sim. Depressão e tudo mais Muito. do jovem, essa questão do que é cobrado do jovem, da pressão em cima do jovem. Sim. Hoje, mídias, redes sociais, Enem, toda uma situação que força o jovem ao seu extremo, ao seu máximo. E muitos jovens não têm a estrutura emocional para suportar e acabam realmente precisando de ajuda. E vocês estavam levando esse tipo de ajuda, né? Sim, no fim aí do ano 2018 e principalmente 2019 foi um ano muito intenso, onde nós carregamos aqui na cidade de Cubatão, não só Cubatão, São Vicente, São Paulo, também Guarujá, Santos, o projeto Ouse, né, que foi um projeto que rodou muitas escolas, foram mais de 10 mil alunos alcançados, onde nós entrávamos nas escolas, né, com autorização de toda a diretoria, de todo o corpo diretivo de cada escola, ministrando uma palestra sobre incentivo à vida. O ano de 2018, 2019 foi um alto índice de suicídio que começou a acontecer, né, em N ocasiões, e não que hoje, em 2021, depois de tudo que passamos no nosso 2020, né, não esteja acontecendo, mas nós sabemos que a mídia, a sociedade, ela escolhe mais ou menos a pauta das notícias, né, anual, mas, na verdade, jovens, adolescentes e crianças continuam enfrentando, eu acredito que ainda com maior intensidade hoje, depois de tudo que enfrentamos essa pandemia, né, somente não é muito exposto a esses casos, né? Então, hoje, o Projeto Ouse não pode ir às escolas, né, devido a toda essa pandemia estar fechada. Chegamos a fazer algumas palestras online também, mas, infelizmente, nós vemos que existe ainda um crescimento desse índice de jovens, adolescentes e crianças com depressão, inclusive um aumento muito grande de procura de crianças por psicólogos, psiquiatras. É algo que tem demandado bastante mesmo empenho desses profissionais, porque nos preocupa essa geração que colheremos, né? Essa geração que é refém do medo, essa geração que é refém hoje de uma situação social onde todos estão impactados, chocados com tudo que está acontecendo. Então, anteriormente, tínhamos uma situação, né? Jovens ali depressivos, uma geração que estava crescendo, mas hoje acredito que foi agregado a essa situação um outro fator que também está piorando um pouco essa questão. E essa questão da pandemia dificultou o acesso ao jovem agora, né?
Muito. Vocês chegavam à escola, você chegava no universo do jovem, num dos universos do jovem. Sim, nós abraçávamos muito eles, né, e conversávamos, e o abraço era algo muito pontual do Ouse, né, porque na verdade chegávamos ali na sala de aula, ninguém conhecia nossos nomes, não sabia de onde éramos, não estávamos ali para falar, né, ou nomes ou de onde estávamos vindo, mas estávamos ali realmente movidos pelo incentivo daquele projeto à vida, né, de dizer àquela geração que valia a pena lutar pela vida, valia a pena ter sonhar, ter esperança, você carregar um propósito, independente de qualquer coisa, de religião, de qualquer coisa, o ser humano precisa ter um alvo, precisa ter um foco, precisa entender que percorre uma jornada, um caminho, e você vê que essa geração é muito desesperançosa, né? Desiste com muita facilidade, então nós abraçávamos eles e muitos choravam muito, né? Eles choravam bastante, falando, mesmo não nos conhecendo, era algo que nos tocava muito isso, porque não sabiam quem nós éramos, mas eles abriam aquele coração, falando dos seus traumas, falando, né, de abuso sofrido. Quantos e quantos jovens já deitaram no meu ombro, derramando lágrimas, sem nem saber o meu nome. Na verdade, tirando aquela água, né, desaguando aquilo, Sim. né, tirando um desabafo. Sim. Um desabafo. O tema é educação espiritual. E seria, eu não sei se seria leviano da minha parte dizer que se em determinado momento você não se educa espiritualmente, você acaba enfrentando os problemas com uma dificuldade ainda maior. Sim. E como começar essa educação espiritual? Como observar essa educação espiritual? Quais seriam os responsáveis por essa educação espiritual? De que forma ela deveria ser colocada? De que forma as pessoas... Porque hoje a gente vive o conflito do mundo material, né, e do mundo do espiritual, do mundo em que nós devemos nos conectar com a origem, com a fonte, né? E essa pergunta, o que somos, para onde vamos, de onde viemos, essas perguntas parece que elas não deixaram de ser feitas. Sim. E as pessoas agora se encontram em momentos que essas perguntas é que fazem falta. Né? Voltaram. Como enfrentar isso, pastor? Olha, eu vou relatar algo aqui, né? Desde a nossa última mesa a gente não teve oportunidade de estar juntos, mas o meu 2020 foi bem atípico, né? Eu quero começar falando que eu sou a mais nova de 3 irmãos. Eu tenho um irmão de 42, uma irmã de 39 e eu que hoje tenho 34 anos, né? E minha mãe estava ali em casa sempre nos educando. E desde 4 anos de idade, né, quando ela nos levou ali para a igreja, né, nós crescemos ali naquele ambiente. Meu pai sempre muito trabalhador, autônomo, taxista, né? E minha mãe ali do lar. E sempre nos ensinando princípios básicos, né? Você vai falar assim, mas é um princípio de vida cristã? Acredito que é um princípio de vida, né? Sim. É a lealdade, é a fidelidade, é a honestidade, é o zelo, né, com as suas coisas. É aquele princípio que o ambiente, o lar, ele forma o seu coração. E crescemos assim, então, né? Hoje eu sou pastora aqui da igreja Centro Familiar Vida Nova em Cubatão, uma igreja muito jovem, com muitos adolescentes, com muitas crianças, amo esse trabalho. E o meu 2020 aconteceu que eu perdi os meus pais. Meu Deus. Perdi os meus pais, né? Perdi meus pais para essa pandemia. Foi assim, o mês de setembro foi um mês que me nocauteou. E aí eu pergunto para você, o que fazer quando a vida não lhe avisa o que vai fazer com você? Quando você está conversando sobre esse assunto com uma pessoa que realmente não foi ensinada a ter uma perspectiva de futuro, uma geração que perde a esperança facilmente, a alegria facilmente, porque nós vemos hoje uma geração de jovens, eu tenho 35 anos, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho um de 9, a Nicole de 6 e a Manuele de 4 anos. E então, quando você conversa com pessoas nessa faixa etária ou nessa geração jovem, hoje você vê que nós estamos na geração da desistência. Né? É a geração da frustração, é a geração da desistência, tudo desiste, é tudo muito frágil. Você procura resiliência e você não acha. É uma geração depressiva, é uma geração que a sua esperança parece que está sempre colocada em coisas materiais.
em sonhos materiais, em carreira, em salário, em status. Você vê as redes sociais potencializando isso. Em ter, sim, em ter, né? E parece que todos aqueles princípios que a base familiar, que a atmosfera do lar, né? Independente de religião, mas aqueles princípios que o lar formou, né? Aquilo começa a ficar perdido e a geração começa a crescer e a colocar novos parâmetros de vida. E começamos, então, a perder essa ligação, né, de quem Deus é, de o que Ele faz por nós, de onde viemos e um dia retornaremos ali, porque a palavra do Senhor, ela fala sobre isso. Ela fala que foi colocado no coração do homem o anseio pela eternidade, né? Então, por mais que o ser humano ele evite falar da morte, o nosso 2020 nos solicitou que nós enfrentássemos esse assunto. Eu acho que nunca foi falado tanto desse assunto quanto depois dessa pandemia, mas é um assunto que o ser humano tem medo, né? Tem muito medo. E eu posso dizer para você, então, Márcio, que eu sou uma testemunha viva de que quando você não consegue entender que existe um propósito divino na sua vida, para a sua jornada, que existe um destino, que existe um prazo que nós percorremos chamado vida e que Deus ele está realmente guiando os nossos passos, que Deus ele sabe, é como se existisse um livro sobre a nossa vida escrito e esse livro não é contado a nós, porque senão perderia a graça do fim da história. Esse script não é passado. Não nos é passado esse roteiro. Nos cabe apenas ter uma chave chamada coragem para enfrentar um dia após o outro. Então, eu entendo que quando você entende que existe esse governo de Deus na sua vida, é aí que vem a força que você precisa para prosseguir, independente das situações que ocorram. E aí você perguntou, né? Como foi esse início da espiritualidade, né? Assim, né? Que nós podemos chamar. Eu lembro de várias noites a minha mãe fazendo orações comigo. Eu lembro por várias vezes, né? Até na perda dos meus avós, dos meus pais, a minha mãe falando assim, filha, precisamos prosseguir. Deus conhece o nosso amanhã. Eu lembro por várias vezes, né? Foi algo muito pontual, talvez essa conversa de hoje não dê tempo de contar tudo, mas eu estava com os meus 2 pais internados, cada um em um hospital. Ao mesmo tempo, simultaneamente? Simultaneamente. E quando foi a virada de ano, de 2019 para 2020, a minha mãe virou para mim e falou assim, filha, Deus disse para mim que esse é meu último ano. E eu olhei para aquilo, minha mãe sempre foi uma mulher assim muito tranquila, muito de oração, muito conselheira, muito de acolher corações, sabe, amada por tantas pessoas assim. Eu lembro que no falecimento dela eu recebi mensagens da Austrália, de Portugal, dos Estados Unidos, pessoas assim que falavam assim, meu Deus, você não tem ideia de como eu conversava com a sua mãe, aquela pessoa que você não sabe o que fazer, não, mas sempre tem uma palavra. E eu lembro que no fim do ano de 2019 ela falou, filha, esse é meu último ano. Eu falei, mãe, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Não existe nenhuma doença, não existe nada. Não tinha nem começado a pandemia ainda. Era dezembro de 2019. E entramos em 2020. Janeiro, fevereiro, ela me ligou. Ela falou assim, filha, eu estou orando ao Senhor e eu sinto algo muito pesado para esse ano. A pandemia começou no mês de março. Eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, mãe, dá até medo de falar com você, viu? Meu Deus! E aí ela deu uma risada. E quando foi no mês de junho, ela recebeu um diagnóstico de leucemia. Aquela notícia foi inesperada para nossa família, porque aquilo não tinha para nós nem pé nem cabeça, né? Assim, não existia um histórico, não existia nada. E quando eu recebi aquele diagnóstico, eu fui com ela para o médico, eu corri para o hospital, fiz exame de sangue e tal, não sei o quê. Quando eu peguei aquele diagnóstico, ela olhou para mim e ela falou, é meu último ano. Eu falei, mãe, nós vamos lutar até o fim. Eu não sei do que você está falando, mas nós vamos lutar. Ali no mês de junho começamos, né, uma luta contra aquela leucemia. E já existia a pandemia, o que agravava ainda mais, né? E a minha mãe, então, ficou internada 40 dias da primeira fase de indução no Hospital Beneficência Portuguesa, ali no 4º andar. E a fase de indução é a mais perigosa da quimioterapia. E antes de começar essa fase, eu lembro que a médica chegou para mim, eu estava lá, eu não podia sair do hospital por causa da pandemia, eu entrei e tive que ficar. Tive que deixar 3 filhos em casa, tive que largar tudo.
né? E entrar naquele Dedicar hospital. exclusivamente àquele momento. Sim, porque ali. eu não podia sair, Não podia né? sair. Por causa devido à pandemia. Sim. Então, nós duas estávamos iniciando aquela batalha. A aquela jornada situação. começou com vocês duas. A jornada começou. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Márcio. Quando você passa situações desafiadoras com uma pessoa que carrega o propósito claro da vida, é muito mais fácil. Não há desespero. O medo é humano, né? O medo é humano, Sim. o medo da perda, o medo do amanhã, o medo da incerteza. O ser humano O é muito convívio, medroso, né? o convívio. A gente é muito frágil, né? A gente é muito frágil. Mas quando você passa com uma pessoa que ela tem uma ótica de futuro, de esperança, de algo maior, ela Fé. tem uma ótica de Deus, de fé. Quando a pessoa carrega isso, é tudo mais leve, não há desespero, porque ela sabe que tudo está no controle de Deus. E eu lembro que ela olhou para mim quando eu peguei aquele diagnóstico e eu falei assim, mãe, foi confirmado esse diagnóstico, né? E eu vou assinar os papéis para que a quimioterapia comece, são 40 dias de internação nessa UTI. E eu fui falar com a médica, e a médica olhou para mim e ela falou assim, eu não acho que sua mãe vai conseguir. A fase é muito forte, e eu acho que ela não vai resistir à medicação. Eu tinha que sair daquela conversa com a médica e entrar no quarto da minha mãe e dar notícia para ela que existia uma leucemia que todos os médicos achavam que ela não ia conseguir. E os prognósticos não eram dos melhores. Não eram dos melhores. E o meu pai não podia entrar, estava em casa, né, por causa da pandemia, ele era maior de 60 anos, e eu lembro que eu peguei aquele laudo, aquela notícia daquela médica, fui até o quarto dela e entrei. Eu lembro que eu abri a porta, ela olhou para mim, ela falou assim, filha, e então? E eu olhei para ela e eu falei assim, então, mãe, o diagnóstico é esse e está tudo bem, nós vamos passar. E por 40 dias eu falei para ela, nós vamos passar. Por quê? Né? E você vai falar, mas você não contou para ela que ninguém acreditava que ela não passaria? E eu vou dizer para você, não. Porque o ser humano é muito movido pelo que ouve. E nós precisamos carregar alguma certeza, porque isso produzirá força. Esperança. Esperança. E acreditar que Deus ele vai estar conosco nessa jornada. Então, eu me lembro, por 40 dias naquela UTI, todos os dias as equipes eram acionadas. E um dia o médico entrou no quarto dela e falou, Dona Zélia, hoje eu preciso dar um aviso para a senhora. Dona Zélia. Dona Zélia. Ele falou, eu preciso dar um aviso para a senhora porque a sua medicação vai ser muito forte e você pode ter desmaio, você pode ter vômitos. Olha, então eu já acionei toda a equipe, eu já deixei recado na enfermagem, eu estou passando agora de manhã, estou te avisando, tá bom? Então, para você não se assustar. E aí ela olhou para ele e falou assim, doutor, hoje vai ser meu melhor dia. Eu não vou ter nada disso que você está falando. Aí eu, do lado dela, eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, mãe, também não é assim, né? Ele é médico, ele entende. Renata, o dia hoje vai ser ótimo. E aquele médico foi embora e eu lembro que aquele dia foi e ela tomou o sangue, tomou as plaquetas, tomou a medicação, tomou 5 quimioterapia e ela passou o dia conversando e ela passou o dia rindo. Mas assim, as enfermeiras batiam na porta para pedir oração para poder ir embora do turno. Meu Deus. E ela pedia para ela orar pelas enfermeiras, os médicos batiam no quarto, eu não acreditava, eu falava assim, meu Deus, e falava assim, Dona Zélia, será que você pode orar pela pessoa que está internada aqui no quarto da frente? A família está assim, e os presentes iam chegando no hospital, as pessoas não tinham como mandar, não podiam mandar presente, começaram a escrever cartas para ela. As enfermeiras começavam a pedir para a gente fazer a leitura da carta em voz alta, porque elas choravam, né? E elas falavam, a gente nunca viu uma pessoa tão amada assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você passa a sua vida, a jornada chamada vida, com uma ótica que existe, sabe? Existe um destino, existe um propósito, existe um lugar, existe um céu, existe um controle, uma soberania de Deus sobre todos os nossos dias. Não que isso tenha que favorecer. O ser humano tem isso, né? Não sei se é só do brasileiro. Deus tem que me favorecer. Então, Sim. Ele é Deus, né? Porque se eu não tiver nada favorável, então Deus nem existe, só tem um ateu. Então, eu não sei até que ponto... aquela questão da troca, né? Não, Sim, então Deus me dá alguma coisa, ele é Deus. Se Deus não me dá alguma coisa, para mim não tem Deus. Então, assim, isso é uma ingratidão do ser humano, né? Porque a vida é algo tão inexplicável, né? Como o dom da vida, como um átomo, como tudo, né, que nos cerca. Então, eu lembro que foi algo assim muito impactante naquele andar, né? Naquela UTI intensiva.
As enfermeiras choravam, os médicos vinham conversar, eles falavam, a gente não está entendendo, os exames estão falando que ela não está, mas ela está falando, ela está bem. E olha, foram 40 dias. E eu lembro que no dia que ela saiu da primeira fase, foi assim uma festa, tinha tantas pessoas na frente daquele hospital, a gente cantava e os médicos, toda a equipe médica veio acompanhá-la porque eles disseram, nós não achamos que você fosse sair. E depois desses 40 dias começou, né? Começou uma outra fase, uma outra etapa. Sim. E ela olhou para mim e novamente ela falou, filha, é o meu último ano. E eu olhei para ela e falei, mas nós vamos até o fim. Então, eram pequenas internações que aconteciam. Ela já tinha tido Covid, né? Mas eram pequenas internações devido à leucemia. Ela tinha que fazer pequenas de sangue, transfusões e tudo mais. O tratamento em si. O tratamento em si. E numa dessas internações, o meu pai adoeceu e ela adoeceu. E eu passei assim as 2 semanas, né, parecia o The Walking Dead da minha vida, né? O filme, não sei qual é o pior filme que você possa pensar, de apocalipse aí, mas eu nunca pensei em viver dias assim, de você perder de vista o seu chão, né? E então por isso que eu digo assim, se existe uma pessoa que eu poderia falar que poderia estar totalmente, né, desequilibrada, desesperançosa, totalmente sem fé, totalmente sem uma ótica de propósito, seria eu, Márcio. Mas essa sua pergunta inicial, que rolou toda, né, esse enredo aqui, é exatamente só um único detalhe. Quando você me pergunta assim, como iniciar essa espiritualidade? É porque a base que eu recebi foi tão forte que eu disse assim, a única coisa que eu não aprendi com os meus pais foi a desistir. Que maravilha, que bom. Isso é uma lição de vida. E a desistir, eu nunca aprendi a desistir. E a última semana, assim, foi muito emocionante, né? Eu estou correndo, mas são detalhes muito, muito preciosos. As pessoas, né, até na rede social, pelo Instagram, me mandam mensagens, porque são muitas pessoas, perdendo mãe, Sim. perdendo familiares, e não sabem lidar, né? E eu falo para eles, não existe uma receita, porque eu também não sei a receita. Eu só sei que quando você carrega essa chave, né, chamada coragem, você começa a destravar as portas e destravar o seu destino. Você entende que existe uma soberania de Deus sobre essa situação e agora é o seu momento da sua jornada, porque aquela pessoa te levou até ali. Ela te levou até aquele conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus não acabou. Na verdade, ele continua agora, mas você galgando a sua própria jornada, porque eu também tenho filhos. Então, hoje eu preciso reproduzir, eu preciso replicar, eu preciso aplicar tudo que eu recebi. Em meio a uma geração órfã de referência, Márcio, órfã, porque eu conheço muitos filhos órfãos de pais vivos. Sim. Eu posso dizer que eu tive a honra de ter uma mentoria divina muito próximo. E essa força, né, que não é bem uma força, mas essa reação, essa ótica, essa forma de enxergar os dias, não é fácil, você chora, você, né, você tem os seus vazio, dias, fica tudo, a saudade. Mas é muito interessante isso, que é plantado quando você mentoria uma pessoa em ela crer no seu propósito. Quando minha mãe falava assim, filha, você vai longe. Filha, você não se cale. Não se cale, filha. Filha, você... Então, tudo isso, sabe, é como se fosse um gotejar numa grande represa. E essa represa, um dia, ela estoura, ela rompe. E quando a represa da nossa vida rompe, só pode sair para fora o que gotejou dentro. Então, hoje, eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo filhos, eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, não só vejo, mas conheço, não só conheço, mas oriento, aconselho, sento, converso, que eles dizem assim, eu preferia ser órfão, eu preferia ser abandonado, eu não quero voltar para casa, eu não quero. Então, eu vejo assim, a honra que eu tive por 34 anos. Privilégio. Sim, receber... uma cultura, uma mentoria que hoje
nesse desafio que eu passei, terrível, na verdade, só o que me manteve de pé foi a base espiritual construída no meu ser. Pastora Renata, eu não sei, o que me veio aqui agora, ouvindo você, e lembrando bem do que a sua mãe disse na virada do ano, que seria o último ano dela, e esse caminhar nesses últimos meses de vida, dentro de um programa que a gente fala da questão do estudo da espiritualidade, eu entendo como uma última lição, né? Que na verdade o caminhar não era para ela, era para você. Para você acompanhá-la nesse Sim. esforço todo e exercer a espiritualidade Sim. que lhe foi passada. Sim. Afinal de contas, uma pessoa que consegue contagiar o andar no hospital, consegue contagiar a todos, acho que o principal desafio era contagiar a filha. Sim. Era fazer com que a filha tivesse essa espiritualidade alcançada e o exercício da espiritualidade num momento mais difícil, num momento de dor. Sim. Então, acho que a grande caminhada foi a sua. Foi ao lado muito dela. assim, eu lembro de um dos retornos nossos para a UTI, né? E ela sentava na cadeira de roda e nós voltávamos para receber mais um procedimento do tratamento. E num desses procedimentos ela retornou para aquele corredor e ela cumprimentava as enfermeiras. Ela falava assim: fulano, oi, tudo bem? Tô voltando. Oi, fulano. Minha mãe sempre foi muito alegre, muito calma, muito assim, o poço do conselho, sabe? Então, aí Um eu lembro que oráculo, um lugar. Aí eu falei no ouvido dela, eu falei, então, mãe, você não está entrando no shopping, né? Aqui é uma UTI para você ficar cumprimentando as pessoas, os médicos. Renata, eu sei. Então, assim, às vezes o bom humor, né, era tão presente em nosso meio. E engraçado você estar falando, né, sobre a questão da morte, né, sobre as pessoas terem dificuldade com isso. É muito engraçado porque eu e meus irmãos pequenos, meus pais sempre brincavam, sempre falavam assim, meu pai Elson, né, e minha mãe Zélia, falava assim, olha, Elson, pelo amor de Deus, quando morrer, você não vem atrás de mim, você não constrói sua casa lá no céu, do lado da minha, é só até que a morte separe. Depois acabou que a morte o contrato, separou, acabou. Então, eles brincavam isso, daí ele falava, não, Zélinha, poxa, eu não vivo sem você e tal. Então, olha só, né, quando você se projeta, então eu me lembro que nessa última internação simultânea, eu estava com meu pai no Hospital São Lucas e minha mãe no Hospital Beneficência Portuguesa. No Hospital São Lucas, nós fomos chamados aí, meus irmãos, pelo médico. E naquele dia eu falei assim, doutor, mas por que você está nos chamando para visitar meu pai? Houve uma piora? Ele falou, não, seu pai está respondendo bem. E, de fato, tinha uma semana de internação. Ele está respondendo muito bem, mas já que você disse que tem um irmão que mora em São Paulo e só pode entrar 2 pessoas, eu quero dar a oportunidade de vocês 3 poderem entrar. Eu falei, então tudo bem. Então, nós fomos 1 hora antes do horário, e era uma sexta-feira. Com aquele laudo, né, que ele estava em melhora, né, e para que pudéssemos entrar nós 3, teríamos que ir antes, e subimos nós 3. E eu lembro que nós entramos no quarto, meu pai estava naquela cama, falando comigo como estou falando com você aqui. E, pai, tá tudo bem e tal, E, de repente, ele falou assim para nós, ele falou assim, eu quero falar 3 frases para vocês. E nós paramos na frente da cama. Ele falou assim, a primeira coisa, tudo perde o seu valor. E o que fica é o que nós construímos. A família. São vocês. Ele falou aquilo, ele falou. A segunda coisa, filtro que é bom do pai. O que não for bom, você joga fora. Não fazia parte do contexto. Nós estávamos ali devido à melhora dele, fazendo a visita com coisas positivas, levando notícia da mãe, que estava ali no outro hospital. Mas eu vi que ele mudou a entonação, de repente, no meio da conversa. E ele falou, filtro que é bom do pai. E ele falou, por último, eu quero dizer a vocês que se a sua mãe não ficar, eu não quero que Deus me deixe aqui. Eu quero que ele me leve. Essas são as palavras dele para vocês. Nesse momento eu interrompi ele, eu falei assim, pai, vai ficar tudo bem. E ele retomou, ele falou, Renata, se Deus levar a sua mãe, eu não quero que eu fique aqui. E eu saí daquele dia, né, com a notícia positiva do médico da melhoria, mas com aquelas 3 frases do meu pai na minha mente. Impactantes. No dia seguinte, sábado de manhã, eu recebo a ligação do hospital que ele havia entubado. E eu disse, mas havia melhora. E ele disse, mas houve uma piora muito repentina. E meu pai entubou sábado de manhã. E quando foi domingo, minha mãe entubou. Os dois ali com uma conexão, uma proximidade, um vínculo muito grande.
Se eu fosse relatar aqui, mas se eu fosse tirar o print das mensagens de WhatsApp, as minhas mensagens, eu recebia todas as informações do médico, tanto de um hospital quanto do outro. O rim de um deu problema na segunda, o outro no fim da tarde também deu. As plaquetas caíam de um, as do outro também. Um entrou na hemodiálise e o outro também, e assim foi. Segunda, terça, quarta. Foi o falecimento da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, eu virei para minha irmã e falei assim, o pai não vai ficar. Eu lembro que eu dobrei o joelho na minha sala, eu falei assim, Deus, eu quero meu pai. Eu quero meu pai. E eu lembro que no meu coração, assim, uma voz muito mansa, sabe? Uma paz, assim, a paz que eu sentia quando estava ali com ela, com minha mãe. Minha mãe é o oposto da paz, né? Não desconheço o momento de desequilíbrio, até mesmo nos momentos de quimioterapia. E naquele momento eu lembro Deus bradando assim no meu coração, falando assim, o que é justo? Ele que pede para eu levar? Ou você pedindo para que ele fique? A vontade de quem? Quem eu honro? Ele que já trabalhou, que já formou, que já, né, foi bem sucedido nessa vida. E eu lembro de eu fazer a oração mais difícil da minha vida. Eu falei assim, Deus, o Senhor honra a vontade dele. E eu entreguei para Deus ali aquela situação, porque na quinta-feira eu estava num cemitério. E na segunda-feira eu estava de novo no mesmo cemitério. Então, assim... Os dois não se falaram... Não. Nenhum soube da piora do outro, nenhum soube da intubação do outro, nenhum soube do falecimento do outro. Gradativamente eu recebi as mensagens, as informações. Quando um órgão, quando algo acontecia com um, gradativamente o outro vinha para isso. Os dois estavam internados no mesmo andar, no quarto andar de um hospital, no quarto andar do outro hospital. No enterro da minha mãe, nós fomos em direção ao corredor. No do meu pai, nós não escolhemos localização. Foi no mesmo corredor. Então, assim, são detalhes muito pequenos, né? Mas quando você enxerga o detalhe, quando você enxerga... O luto é uma coisa muito desafiadora. Você falar sobre morte, você falar sobre Deus, é uma coisa muito desafiadora. Parece antagônico. Antagônico, porque as pessoas, o que elas esperam de você? Elas esperam assim, você perdeu a fé. Porque olha o que aconteceu. Onde estava a sua fé? Onde estava, seu Deus? Onde estava a sua fé? Não faz sentido para mim. Mas eu vou dizer para você que faz muito sentido para mim. Porque eu vivi essa jornada, vida, minha infância, minha adolescência, a minha juventude, sabendo que existe um propósito para cada um de nós que caminhamos essa terra. Para mim, nenhum ser humano é destituído de propósito. Nenhum. Desde do ventre da mãe. Podemos dizer, então, que a educação espiritual que você recebeu foi colocada à prova num momento de maior dificuldade e te vale como sendo uma ferramenta, te vale como sendo, eu não vou dizer um escoramento, mas sim uma pilastra para se erguer, para se sustentar. É uma coluna, né? É uma coluna, porque minha mãe grávida de mim, de 4 meses, o médico disse assim, o coração do feto não bate. Não bate. E ela disse assim, mas eu vou ter esse filho. Ele falou, eu vou te dar o remédio abortivo. Porque já está com 4 meses, não bate, Zélia. E ela disse assim, você me dá o pedido de remédio abortivo para eu comprar na farmácia, mas você me dá um novo pedido de ultrassom. E ele disse assim, você é muito teimosa, você já tem ultrassom e está falando que o feto não tem vida. Ela falou, você me dá um novo pedido de ultrassom. E o feto era você. E o feto era eu. E ela saiu com uma opção. Ela saiu com a opção de comprar o remédio na farmácia, ela saiu com o pedido de um novo ultrassom. E eu entendo isso para a vida, Márcio. A nossa vida é uma escolha. A gente nunca sabe como seria se nós não tivéssemos coragem de agir diferente do que o comodismo, do que o conforto nos leva a agir. Então, o que é mais fácil? O mais fácil é desistir. O mais fácil é a gente se afundar mesmo numa opressão, numa depressão, talvez por uma fraqueza espiritual das pessoas, por não trabalhar nessa saga dessa geração consumista, essa geração hoje materialista, essa geração que não consegue ver beleza nas coisas simples, no sorriso de uma criança, no abraço, num desenho. Você não consegue ver Deus no mar, gente, da praia, no pôr do sol, no nascer do sol, nas montanhas. Sabe? É muito nítido a presença de Deus à nossa volta. A impressão que dá que as pessoas, quando pensam que Deus vai falar comigo, é que o céu vai se abrir, uma luz vai descer e a palavra vai falar, filho. Não, aquela coisa meio... Cid Moreira, né? Não...
Mais ou menos. É mais ou menos isso, né? Se fosse na sua voz, ia combinar, né? Não, Imagina o mas não Márcio nada falando do da voz do tipo. filho. Não. Mas não é isso, porque na verdade essa simplicidade que o universo ele tem à nossa volta, você já respira Deus. A palavra diz que a natureza, a criação manifesta a glória de Deus, ou seja, o sol, as estrelas, a lua, isso já é o manifestar. E nós como seres humanos, quando nós conseguimos enxergar isso nas coisas, esse propósito, então o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos mais sensíveis, mais humildes, nós nos tornamos mais, sabe, mais atento às coisas pequenas. Por que a criança ela não pode pôr o dedo na tomada? Porque ela só consegue ver a tomada. Por que nós não colocamos o dedo na tomada? Porque a gente cresce. Mas a criança ela consegue ver as coisas que estão mais baixo. A gente cresce, a gente perde essa ótica. Essa percepção. A gente começa a olhar as coisas de cima e a gente esquece das coisas. Então, vou falar para você, passei um 2020 horrível, nunca esperei passar, mas talvez se em algum momento eu desistisse de tudo por causa do que eu passei, eu pergunto, isso seria uma honra ou uma desonra a toda a cultura que eu recebi? Você marcou, antes de falar a respeito disso, você comentou agora aqui da natureza, da simplicidade, me lembrou a Patrícia Tavares, que era educadora holística, né? E ela falou, Márcio, para começar a entender a espiritualidade, a natureza. A natureza, na sua simplicidade, nas suas pequenas coisas, na sua composição, que a mãe natureza é enorme. Sim. Né? Mas na simplicidade de uma abelha, de uma flor, na simplicidade daquele ciclo, você começa a entender a espiritualidade. Eu vejo Deus em tudo, Márcia. Eu vejo assim, nas flores, no pé que eu consigo colocar na areia. Se eu consigo deitar na praia, numa rede e olhar para o céu assim, eu gosto muito de ver a velocidade que os ventos, eles lentamente mudam as nuvens. Então, eu acho que tudo que é essa introspecção... Essa sabedoria, né? Eu gosto muito de ler. Minha mãe era de muita leitura, muita leitura. Eu leio muito, eu gosto muito. E eu acho que a leitura é algo também que puxa você para dentro de si, para essa autoavaliação. E hoje o que as pessoas menos querem, se encontrar consigo mesmo. Elas querem distância de si mesmas. O que é espiritualidade? O que a espiritualidade te diz? Que você teve um 2020 muito forte, muito difícil. Sim. Um dos piores. Sim. E o que ela te diz quanto os seus melhores? Os meus melhores sobre 2020? Sobre qualquer ano da sua vida. Você falou de um ano em que sua mãe, você estava na gestação. Sim. E foi um dos melhores anos da sua vida porque ela optou por que você tivesse vida. Sim. E de lá para cá devem ter havido outros melhores anos da sua vida. Sim. Eu vejo que a espiritualidade, ela nos forja. Ela nos promove, ela nos lança com mais intensidade a desafios. Porque quando você caminha só pelo que você vê, não exige confiança. Agora, quando você precisa realizar, tomar decisões que você não está vendo o que está por trás daquela porta. Eu tenho uma chave. Eu não sei o que está atrás. Eu só vou saber se está atrás se eu abrir. Você entende? Então, para mim, caminhar com Deus é essa coragem. Você trazer Deus para a sua vida, você trazer Deus para os seus dias, você ter essa jornada. Eu tenho falado muito isso, né, sobre a nossa jornada com Deus. Eu tenho feito um trabalho, né, no meu Instagram, na rede social, por causa dessa pandemia, eu com as crianças em casa também, eu gosto muito de fazer leituras. Então, diariamente, eu faço um vídeo por dia de 10 minutos, que é lançado 10h30 da noite, sobre a minha jornada com Deus. E eu pego textos bíblicos, né, e faço essa aplicação nos nossos dias de hoje, né? Então, para mim, a vida com Deus, a jornada que o ser humano tem com Deus, é essa etapa, é você estar na frente de uma porta e você decidir que se você abrir, você vai ter que lidar com aquela situação. O que está de trás da porta, está de trás da porta, você vai enfrentá-lo. Seja bom ou ruim, você vai enfrentá-lo. Então, para mim, os melhores anos da minha vida foram todos os anos que eu caminhei com Deus. Porque estar com Deus, para mim, enxergar Deus nos meus dias, ter uma vida espiritual em dias como esse, para mim, é como se eu estivesse todos os dias sendo forjada e preparada. É como a borboleta, né? Então, a largata, ela precisa quebrar o casulo para poder voar. Só que um dia, os cientistas fizeram uma experiência. Eles pegaram 3 casulos
E o que eles fizeram? 2 casulos, eles cortaram com a gilete para facilitar a saída da largata, na fase da metamorfose. Eles descobriram que eles tiraram a borboleta de dentro, já formada, rasgaram o casulo e abriram a borboleta na mesa e elas não voaram. E o casulo que eles deixaram fechado, aquela borboleta rasgou o casulo, voou. Eles descobriram que a borboleta não voa porque é exatamente a ferida da asa. Quando a asa se fere e rasga o casulo, é que ela toma força, é que o músculo ele se fortalece para poder voar. Dali, daquela dificuldade, aqui a habilidade... Da ferida causa o voo. Então, veja, nós estamos numa geração que eu não quero me ferir. Se você não quer me ferir, você não vai voar. Você não vai voar. Você entende? Porque crescer dói. Então, você vai para uma academia, você exercita o seu músculo. O que acontece para ele crescer? Dói. Aí, no dia seguinte, você vai falar, tá doendo, eu não vou. Não, você tem que ir de novo. Porque o crescimento do músculo é exatamente o ferimento. Você fere ele e quando o músculo se fere, ele alonga. Ele alonga. Então, veja, Deus nos ensina nisso. Deus nos ensina na nossa própria fisiologia. Na fisiologia de uma borboleta. Então, assim, a natureza, tudo conspira para o ensinamento do ser humano. Nós só precisamos filtrar. Eu estou aprendendo com isso. Então, eu acredito que a ferida, ela nos amadurece. A ferida nos faz crescer. Crescer dói. A criança tem dor na perna, a criança tem dor no braço. Por quê? Ela precisa crescer. Quem não cresce tem que tomar hormônio, tem que tomar remédio. Sim. Então, nós estamos numa geração Peter Pan hoje. Nós estamos Peter Pan, gostei dessa analogia. Nós estamos numa geração Peter Pan. Os homens querem jogar videogame eternamente. Não tem problema nenhum jogar videogame. Eu tenho videogame em casa, meu marido joga, meu filho joga. Mas veja, o senso de amadurecimento, sabe? Eu perdi, eu vou desistir de tudo. Então Deus não está comigo. Não sei o quê, então nada faz sentido. Poxa, mas será que durante a vida nós já não deveríamos estar preparados para feridas maiores? E mesmo assim continuarmos a jornada? Sim. Mas por que às vezes não para algumas pessoas? Porque elas acham que a espiritualidade não é algo importante. Em segundo plano. Então, dá para a gente entender que, além de não enfrentar o mundo, além de não querer ter dificuldades para enfrentar as dores do mundo, essa dificuldade de que tem que tudo dar certo, nós falamos disso em alguns programas aqui, que tem que tudo dar certo, sim. A falta da educação espiritual, do entendimento espiritual, faz muita diferença nesse momento. Muita diferença. Você vê que quantos anos atrás nós tínhamos educação espiritual nas escolas. As escolas americanas foram as primeiras escolas a tirar a educação espiritual da pauta escolar. Então você vê que por que uma coisa estava em pauta e daqui a pouco ela não é mais relevante? Será que isso não ia ter um efeito colateral na sociedade? Então, isso é muito pontual, né? É muito pontual isso para mim. Quando você instrui a criança, quando você instrui uma geração que nós devemos temer a Deus, que nós temos a quem temer, existe uma força, existe, sabe, um governo, existe uma soberania, automaticamente o ser humano ele se torna mais manso, mais humilde, mais respeitador. Porque você vê, hoje a pessoa não respeita a vida não vale R$1, as pessoas matam por causa... Próximo, né? Não respeita o próximo. Por que não respeita o próximo? Porque às vezes não foi ensinado que existe autoridade. Não respeita governante, não respeita pai e mãe, não respeita professor, não respeita babá, não respeita a falta de respeito. Não respeita a si mesmo. Não, isso. E aí isso chega para si mesmo, mas por quê? Porque às vezes um princípio básico, existe um Deus, existe algo maior. Existe uma soberania que você está debaixo dela. E quando nós recebemos esse princípio, tudo como efeito cascata começa a gerar o quê? Começa a gerar respeito, começa a gerar esse senso de responsabilidade social. Sabe, eu preciso respeitar você, eu preciso respeitar ela. E assim nós caminhamos, nos respeitando, sabe, as diferenças, né? Mas conseguindo caminhar juntos, mesmo os diferentes. É aquele tal situação, né? O mundo não é só seu e não é seu playground. Exatamente. O mundo não é só seu. Não foi feito para você. Não. Foi feito para todos aqueles que aqui estão e você faz parte desse mundo. Sim. E viver melhor é viver com espiritualidade. Com certeza, sem dúvida. Renata, nós estamos chegando no finalzinho desse nosso bate-papo. Uma das coisas mais interessantes desse programa e que eu aprendi, que me foi dada a oportunidade de conhecer nesse decorrer desse tempo que a gente vem fazendo rádio, é lidar com aquilo que é colocado, com o inesperado, com o novo.
lidar com aquilo que a gente faz de improviso, aquilo que a gente faz sem fazer estratégias, sem construções. Quando eu entrei em contato com a Renata, ontem, eu falei do programa, da proposta do programa, ela topou vir para o programa e a gente nem tinha discutido pauta. Sim. E ela veio para cá e hoje, a gente falando de espiritualidade, e vem essa pauta maravilhosa, esse relato bacana, essa coisa muito de contribuição de você com as pessoas que estão acompanhando. E sem dúvida, é um dos programas maravilhosos. Por isso que eu gosto dessa condição do inesperado, do novo, de deixar a coisa fluir, porque, sem dúvida, o controle está em algo maior. Quando a gente deixa esse controle, tira as mãos do controle, ele segue o caminho. Eu gosto bastante, assim, eu não chamo de improviso, né? Mas é o estoque. É o estoque, né? Eu acho que quando você aperta o shampoo, né? O que sai de dentro? Shampoo. Shampoo. Então eu acho que falta um pouco isso. As pessoas precisam estar cheias de quê? De certezas. De certezas. Precisam estar cheias de convicções, cheias de sonhos, de planos, de esperança. E Deus coloca tudo isso em nós, né? Então, a minha igreja tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças. E eu digo a eles, eu falo, sonhem alto. Sonhe alto, está tudo bem se as coisas não saírem do seu jeito. Você nasceu para dar certo, você não é um erro do acaso. As coisas que estão acontecendo na sua vida não é porque Deus é ruim, não é porque Deus esqueceu de você, não. Simplesmente isso quer te forjar para algo maior. Nem tudo nessa terra vai ser ao nosso favor, mas um dia nós vamos entender. Renata, agradecer a sua participação, suas considerações. Eu que agradeço, eu amo estar aqui, né? Amo também, né, estar falando tanto sobre esse assunto. A memória dos meus pais, para mim, é algo que me encanta, a força, a coragem, a ousadia deles. E eu acho que o luto é uma coisa muito difícil de enfrentar. Eu tenho visto muitas pessoas entrarem em situação psicológica muito difícil por causa do luto. E por isso eu quero dizer, né, a todos que podem me ouvir hoje, existe como nós enfrentarmos o luto de uma ótica diferente, caminhando com Deus. Agradecendo a participação da pastora Renata Oliveira aqui conosco, agradecendo a Maria Clara aqui nos botões técnicos, agradecendo sempre a sua audiência. Eu vou falar daqui das redes sociais do Facebook, Márcio Chaves Oficial, também o Rádio Virtual, o Instagram, @marciochaves.oficial e o @Rádio Virtual aqui. A pastora falou no luto, em ouvir, né? E as pessoas ouvirem. É difícil a gente parar para ouvir a dor do outro. Mas num momento de pandemia como esse, que muitas vezes o que nós podemos fazer e o que de melhor se pode fazer é ouvir. Se você tiver a possibilidade de dar ouvidos a alguém, aproveite, faça isto. Com certeza você vai estar tornando a vida dessa pessoa mais leve e melhor. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.